Olá, pessoal! De volta com a nossa série O Destrinchar, o da Teoria Prática na Sala de Aula. Como no vídeo passado, no anterior, eu resumi mais um pouco e hoje eu vou dar uma sequência da minha proposta do planejamento integrado. Lembrando que todo o resultado e o sucesso de uma aula bem trabalhada com resultado bastante significativo, ele parte a partir desse planejamento estruturado. Qual a minha intencionalidade? Como eu estou com a turma de terceiro ano de 20 alunos, 16 alunos estão no nível bastante avançado, tá? E eu tenho 4 alunos que estão nos níveis muito mais baixos e a minha intencionalidade é alfabetizar essas crianças com uma proposta de uma sequência didática. Por isso a escolha da obra Quarto de Despejo, tá? Que é uma obra que eu estou trabalhando com esse material. E o que é que acontece? Eu estou organizando a estrutura de uma nova releitura desta obra, de Carolina Maria de Jesus, com uma proposta de elaborar atividades e estratégias desafiadoras, tá? Com a diversidade de propostas. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês mais uma parte deste planejamento estruturado, com bases, tá? Nas teorias e nos referenciais curriculares e nos documentos de bases legais, que essa é a objetividade de um bom planejamento. Então, essa semana a gente já está com os jogos de leitura e eu vou compartilhar com vocês o dia a dia na minha sala, por isso destrinchar da teoria à prática. Com o primeiro momento, agora eu já selecionei as habilidades semanais. Eu tenho uma rotina e uma organização de um planejamento estruturado que eu divido esses conhecimentos a partir das áreas interdisciplinares, com propostas desafiadoras, diversificadas, leituras de obras literárias e agora com o desafio de fazer essa leitura das obras, tá? Que vai trabalhar sobre a questão do antirracismo. E essas obras eu estou trazendo sempre os personagens negros que retratam a história do nosso país. E também trazer esse resgate da nossa riqueza da cultura brasileira, tanto com os povos originais indígenas, quanto os negros, que deram sua grande contribuição para o sucesso do nosso país. Então, Quarto de Despejo é uma obra maravilhosa e eu digo a você, eu estou trabalhando o processo de letramento e alfabetização, porque esse livro ele abre um leque de conhecimento nas diversas áreas, traz as questões sociais, traz as histórias, a geografia viva dentro de uma realidade do dia a dia, com o momento de fazer esse comparativo de uma obra que foi escrita lá em 1960, que ela está totalmente atualizada com os dias de hoje, porque a gente traz aí as comunidades, né? Como é que acontece, o que Carolina retratou lá nas suas páginas dos diários que ela construiu o livro, hoje a realidade não é tão diferente. A gente ainda tem os mesmos problemas sociais, a gente ainda tem os mesmos dilemas, e aí a gente precisa trazer essas discussões para a sala de aula a partir do fundamental. Olha que bacana, em um trecho da obra é citado lá alguns escritores brasileiros, tá? Como Manuel Bandeira. Ele é citado lá na obra, em um trecho da obra. Lembra, a obra é extensa, eu fiz uma adaptação ao nível da minha turma, que é um terceiro ano do ensino fundamental, com uma proposta de equidade, de inclusão e de letramento dentro das áreas interdisciplinar.
alfabetizar a partir de uma leitura crítica, reflexiva, de um livro que foi escrito em 1960 e que hoje a realidade brasileira ainda traz essas questões sociais das desigualdades, do racismo, do preconceito, da vulnerabilidade, das favelas que hoje são as comunidades, que têm uma riqueza imensa de conhecimento. Então, meus alunos estão se aprofundando nesse estudo teórico, nesse estudo gostoso de fazer a partir de uma literatura. Na aula de ontem, a gente fez uma aula de geografia literária. Trouxemos as questões da localização, da cartografia, a partir da obra estudada. Então, geografia contextualizada com a literatura. A arte contextualizada com a literatura. E a matemática, a língua portuguesa e as diversas áreas, todas dentro desse contexto. É possível, colegas. Então, como lá na obra é citado o escritor Manuel Bandeira, o que foi que eu fiz? Eu trouxe para a abertura da minha roda de leitura o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. E citei, aparece, eu questionei, que a gente já passou por esse trecho da obra. Veja que todos os dias eu tenho roda de leitura, roda de debate, círculo de conversa sobre a obra, e aí a gente está trabalhando os elementos importantes dessa obra dentro da visão, dentro de um contexto social e dentro dessa visão de letramento, no letramento dentro de uma visão de contexto, tá? De vivência, um fato real que aconteceu, que é relatado por meio de uma escrita de um diário, mas que hoje, se a gente for fazer uma nova releitura desta obra, a gente vai ver que pouca coisa mudou na história, tá? Dessa comunidade. Então, eu trouxe o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Falei um pouco sobre esse escritor brasileiro, e quando a gente fez a leitura sobre o tema O Bicho, por quê? Porque realmente tinha a ver o contexto da obra. Lembra que tem uma parte lá no meu jogo de leitura na trilha, que é todos os trechos, trilha com trechos da obra, onde a criança ela faz a leitura sobre um trecho que eu vou ler agora para vocês. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo, com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho e havia um pretinho bonitinho. Ele vendia também ferro, metal lá no Zinho. Ele era um jovem que dizia que quem devia catar papel eram os velhos. Um dia eu ia vender o ferro lá, quando parei na Avenida Bom Jardim. Lá é onde tem o maior lixão. Como é denominado esse local? Lixão. O lixeiro, que são os garis hoje, os lixeiros haviam jogado carne no lixo. E aí eu disse assim, trouxe o poema. Veja que quando o aluno fez essa leitura desse trecho, eu tenho um vídeo com o aluno, uma atividade que eles fizeram de grupo, onde eles faziam a leitura em coro. Todos já faziam a leitura em coro, e aí eu queria trabalhar a compreensão do texto, o que é que eles entendiam, a inferência, o que você entendeu desse texto. E aí eu trouxe o poema do Manuel Bandeira, O Bicho. E aí aquele poema, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, o bicho não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era o homem. E aí eu disse, o que é que tem? Aí olha só, a gente trouxe essa discussão, foi um momento que eu abri a roda de leitura e disse, e aí pessoal, qual é a relação que esse poema do Manuel Bandeira tem com o livro e a obra que nós estamos estudando? E com o trecho que o aluno fez, o grupo fez a leitura.
Olha que bacana. E para essa proposta eu trouxe mais um jogo, tá? E nesse jogo é o jogo da sequência. Complete o trecho, tá? Ele vai completar o texto, o jogo da trilha, com o que se dá a sequência do texto. É aí que eu quero que o aluno faça a compreensão do que é um texto com início, meio e fim. Para isso eu trouxe um jogo. E nesse jogo vai ter as fichas, tá? Colocadas todas aleatórias, várias fichas. E quando o aluno vai fazendo a jogada, ele vai lendo o texto e o grupo junto com ele vai dizer, não, é o início, é o meio, é o fim. E aí eles vão fazer uma sequência de uma produção de texto, de uma organização desse texto, a partir da leitura, das inferências e da compreensão. Nesse momento eu fiz o levantamento de hipóteses e nesses elementos a gente foi trabalhando. E aí vai vir as novas fichas e aí eles vão descobrir o que aconteceu com o pretinho, aquele menino que também era catador de metal e de lata. E que ele comeu a carne que foi encontrada lá no lixão. E que ele ofereceu a carne, um pedaço de carne para a Carolina. E ela aceitou? E aí eu levantei um monte de questionamento, problematizei toda essa realidade, tanto da história do livro quanto do poema do Manuel Bandeira, O Bicho, o que é que um está relacionado, esse homem, quem é esse homem? E na história do livro, quem são essas pessoas que estão lá no lixão? Essa realidade ainda existe? Você acha que no Brasil, na nossa cidade e nas outras cidades existem lixões e que as pessoas sobrevivem dessa cata desse material? Então problematizei toda a situação para a gente partir para a segunda atividade, que foi o outro jogo. E aí, o que é que acontece? O aluno foi de novo para a trilha, aquele jogo onde eu vou explorar a leitura. Olha que atividade bacana, incentivadora, criativa, para instigar os meus alunos a entrar na leitura de obras tão bacana quanto essa, O Quarto de Despejo. E aí eles vão para o jogo com mais desafio, mais trecho da obra. E aqui está a sequência daquele momento. Veja que eu trouxe um contexto de uma visão de uma autora e de outros autores que também retratam as questões sociais a partir das suas obras, dos seus poemas, das músicas, tá? Porque a gente vai ver que os raps, as músicas que são tocadas, que são escritas, também trazem essa releitura da sociedade, dos problemas sociais. Isso é importante, professor, a gente trazer uma aula que mexa com esses momentos. Alfabetizar com letramento dentro de uma visão construtiva e social. Inclusão, é isso, e conhecimento além das páginas do livro. Trazer para o contexto social e para a realidade. Ler o mundo. Ler além das letras, ler além dos poemas, fazer essa reflexão, tornar esse aluno crítico, tá? Reflexivo. E aí vem a segunda parte, onde eles vão descobrir o que aconteceu com aquele menino pretinho por conta daquele pedaço de carne que ele comeu lá no lixão. E aí a gente vai trazer todas essas questões das áreas do conhecimento da ciência, da história. Então, aí para esse momento eu elaborei uma sequência de atividade com as habilidades, que é relacionar elementos sonoros das palavras com representação da escrita para contemplar aquelas crianças que têm dificuldade, ainda que não está numa leitura fluente, ler palavras, frases e textos curtos. Eu vou ter atividade onde o aluno vai só ler palavras que está dentro do livro e formar um banco de palavras para fazer um soletrando. Eu vou ter um momento onde os alunos vão fazer leitura, aquele aluno já está no nível mais avançado, eles vão fazer leitura de frases e vão colocar essas frases dentro de uma sequência de ideia, início, meio e fim. Eu tenho alunos que já são leitores de textos curtos. Nós vamos fazer uma habilidade, escrever palavras e textos curtos, porque a gente vai produzir uma obra que é uma produção final, o Diário da Sala.
Nós vamos localizar informações explícitas em textos, quais são as informações que trazem essas questões sociais, de fome, de violência e de tantos dilemas dentro de uma sociedade. Vai reconhecer a finalidade de um texto, por que nós estamos lendo esse texto? O que a gente quer com essa obra? Seria capaz, assim como Carolina, que só estudou até o 2º ano do fundamental, ser escritora de uma obra tão magnífica? Será que daqui a gente também pode fazer essa construção e sair da sala alguns alunos futuramente escritores? Nós vamos inferir informações em textos verbais e não verbais. Eles vão falar o que eles sabem do texto lido. Eles vão recontar essa história, esse livro, para outra turma. Então, a gente vai ter um momento de rodas de conversa e rodas de leitura para que os alunos sejam esses protagonistas de recontar a obra. Dentro desse momento, a gente vai trabalhar as atividades de leitura em grupo, com trecho da obra e fichas de leitura, e eu vou montar, esse livro vai ser montado com todas as fichas do jogo que saiu, ele vai ser montado aqui, e cada dia uma criança vai levar para casa, por isso o livro Viajante. Só que ao invés de ser a obra original, eles vão levar o livro Viajante com todas as fichas, os trechos da obra que eu tirei, trabalhei no jogo, trabalhei nas atividades, eles vão levar para casa. E cada dia uma criança leva esse material para sua casa, por isso o nome é Livro Viajante. Eles fazem uma releitura de novo do trecho da obra e nas rodas de leitura a gente socializa o que foi que ele entendeu, o que foi que leu. Dali a gente vai tirar um caça-palavra, vai tirar um bingo, vai tirar um jogo da memória com as palavras. Então tudo vai ser muito bem mastigadinho, muito bem trabalhado, com muita intencionalidade para fazer esse momento de alfabetização. Então, com o jogo de memória que vai ser tirado do livro, porque eles tiveram todo esse momento. Então, eles não vão ler o livro, as 167 páginas, mas eles vão ler muito trechos da obra e que vai ficar nesse conhecimento, com essa leitura de grupo. Eles vão ler e completar as palavras que estão faltando no texto, que eu vou colocar as atividades lacunado. Em que parte? Que palavra está faltando no trecho na parte desse trecho, né? Que palavra está faltando? Substitua essa palavra por uma imagem. E aí eles vão criar uns desenhos a partir do texto. Então, se está faltando um desenho da palavra favela, eu quero que ele represente por meio de desenho. Então, eles vão ilustrar a favela. Se fala da personagem Carolina, eu vou pedir que ele faça uma caricatura da Carolina. Então, faça uma lista com o nome dos personagens que aparecem na obra. Cada vez que é lido um trecho da obra, aparece personagem, aparece um espaço geográfico diferenciado, e aí eu vou aproveitar esse campo semântico para fazer os bancos de palavras, para no futuro fazer os quizzes e o soletrando. Qual a palavra que completa o texto? É um jogo que também vai ter o texto lá, faltando. Eu trago o trecho da obra e aqui no trecho vem faltando algumas palavras e eles, na partir da leitura, recuperando esse conhecimento que já foi lido, já foi debatido, eles vão tentar descobrir que palavra está faltando para completar o texto. É uma atividade muito boa para os alunos que estão ainda no processo de leitura e fluência. Eu vou pedir que eles completem o texto a partir da frase e deles vão ler e escrever frases da obra que chamou a atenção, trechos do escritor, e nesse momento que eles vão ler e escrever frases que eles acharem importantes lá no trecho do livro que ele leu, e aí eu vou ter uma atividade que o aluno vai para a lousa, onde um é o escritor e o outro é o executor. E o aluno fala a frase e o colega que está no nível alfabético já escreve a frase, e o executor vai ter que representar por meio de mímica ou por meio da parte teatral o que é que aquela frase está dizendo. Veja que é uma técnica de uma estratégia para que o aluno assimile o conhecimento da leitura e da escrita. Eu uso muito essas estratégias de técnicas
de memorização. Então, eu quero que eles leiam as frases e também completem. Eles também vão fazer produção do texto. Lembrando que vamos produzir uma parte do nosso texto com o início, o meio e fim, usando as palavrinhas-chave de como é que eu começo, quais palavras eu começo para iniciar um texto, quais palavras eu uso no meio de um texto e quais palavras são importantes ser usadas para concluir o texto. Então, tudo isso são estratégias, momentos de leitura, tá? Eles vão fazer também, ler essas frases e completar as palavras da frase que também. Veja que eles têm momento que eles vão completar o trecho da obra, momento que eles vão completar as frases, as palavras que estão faltando na frase, porque isso já foi muito trabalhado, muito discutido, muito socializado. E aí a gente vai ter todo momento. E quando a gente for para a matemática, a gente vai trazer situações problematizadoras com os desafios da resoluções de problemas dentro desse contexto social, tá certo? E aí a gente vai trabalhar, criar no coletivo o gênero diário, vamos fazer leituras de outras obras, vamos trazer poemas, assim como eu trouxe de Manuel Bandeira. Qual outro autor brasileiro ou qual outro autor que relata algumas questões sociais em seus escritos por meio de poemas, assim como Manuel Bandeira e outros. Olha que legal, ficou um pouquinho extenso, mas aí a gente vai fazer um momento de fazer esses trabalhos todo com foco na leitura e na escrita. Professor, são essas atividades práticas que você vai desenvolver a partir de um contexto. Veja que tudo foi muito bem contextualizado. Quem diria, né, que uma obra tão valiosa, tão rica em conhecimento, eu posso trazer ela para um processo de alfabetização. E eu vou provar para você que é uma estratégia, é uma metodologia que eu estou usando, alfabetizar meus alunos a partir de leituras de obras valiosíssimas e dentro de um contexto todo social que contempla todas as áreas do conhecimento e desperta essa visão crítica, tá? E reflexiva dos alunos. Então, é possível, sim, você escolher uma obra de relevância que abra, sim, um leque de todas as áreas de conhecimento e trazer para a sua sala de aula e fazer um trabalho de sucesso, de muita ética, de muito respeito e valorização por esses povos que trabalham pelo negro, pelos indígenas, pelas pessoas que vivem nas comunidades e que realizam trabalhos magníficos e que provam que sobrevive e tem muito a contribuir com o nosso conhecimento e com a ação pedagógica de sala de aula. Obrigada, conto com vocês e nós vamos compartilhar mais experiências. Estou agora com 39 anos de professoras de sala de aula e é um sucesso continuar esse trabalho alfabetizando as nossas crianças dentro dessa visão ampla de um contexto social, interativo, crítico e reflexivo. Um beijo e até o próximo encontro.